Fala galera abençoada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Estamos fazendo leitura da Bíblia. Já vou pedir que você deixe o seu like, que é muito importante para o canal. Então vamos começar. 1 Samuel 5, a Arca da Aliança na terra dos filisteus. Os filisteus tomaram a Arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. E tomando a Arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagom, junto a Dagom. No dia seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram de madrugada, Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Então levantaram Dagom e o puseram de volta no seu lugar. Mas quando se levantaram de madrugada no dia seguinte, Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre a soleira, restando apenas o tronco de Dagom. Por isso, até o dia de hoje, nem os sacerdotes de Dagom, nem todos os que entram no templo de Dagom em Asdod pisam na soleira de Dagom. Entretanto, a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Asdod e seus arredores e os assolou, afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram isso, disseram: que a arca do Deus de Israel não fique conosco, pois a sua mão pesou sobre nós e sobre nosso Deus, Dagom. Por isso, mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: que faremos com a arca de Deus de Israel? Responderam: que ela seja levada para Gade. Assim, levaram a arca do Deus de Israel para lá. Mas depois que a levaram para lá, a mão do Senhor castigou a cidade, causando grande pânico, pois feriu os homens da cidade, desde o menor até o maior, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca de Deus chegou a Ecrom, os moradores de Ecrom exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: tirai daqui a arca do Deus de Israel e devolvei-a ao seu lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo, porque toda a cidade estava aterrorizada e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor do povo da cidade chegava até o céu. 1 Samuel 6. Os filisteus devolvem a Arca da Aliança. A Arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhe que faremos com a Arca do Senhor. Dizei como devemos devolvê-la ao seu lugar. E eles responderam: se devolverdes a Arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. Então sereis curado e ficareis sabendo porque o poder divino vos atinge. Então perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todo vós e sobre todos os vossos chefes. Fazei imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, de vosso Deus e da vossa terra. Por que endureceríeis o coração, como fizeram os egípcios e o faraó? Depois do castigo, não deixaram ir ao povo que por fim se foi? Agora fazem uma carroça nova, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto jugo, amarrai-as à carroça e separai os bezerros dela, deixando-os no curral. Tomai a arca do Senhor e colocai na carroça. Colocai também um cofre ao seu lado com as joias de ouro que devereis oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa, e assim deixai-a ir. Observai então, se ela subir em direção ao seu território, a Bet-Semes, foi ele quem nos enviou este grande castigo, mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu e que isto nos sucedeu por acaso. A arca é devolvida com presentes. Assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias, amarraram-nas à carroça e fecharam os bezerros no curral. Também puseram a arca do Senhor sobre a carroça, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente em direção a Bet-Semes,
seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o território de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. Ao chegar ao campo de Josué em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre com as joias de ouro que estava junto a ela e os puseram sobre a grande pedra, e no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando os 5 chefes dos filisteus viram aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. E estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gade e outro por Ecrom. Assim como os ratos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até os povoados campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor é testemunha disso, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, em Bet-Semes. A arca chega a Criate-Jearim. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo, então o povo se entristeceu porque o Senhor o havia ferido com tanta grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Enviaram mensageiros aos habitantes de Criate-Jearim para lhes dizer: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vinde e levai-o para vós. Amém, glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração pela sua vida, pela minha vida, pela vida dos seus filhos, porque Deus é maravilhoso, e pela nossa nação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.